RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Neste mês da criança, leva para casa tecnologia, música e um sorriso extra. Na compra de um TCL 501, no valor de 1.790 dobras, habilitas-te a ganhar em sorteio um dos 3 auscultadores Goodies Kids para ofereceres ao teu pequenino. Promoção válida de 2 a 30 de junho. Corre já para uma loja CST e aproveita esta oferta imperdível. CST. Somos nós. Olá, sejam todos bem-vindos à RST. Hoje abrimos este espaço de entrevista para falarmos com um jovem que é jornalista e escritor, Israel Campos. Venceu recentemente o Prémio Ferreira de Castro da 42ª edição do primeiro escalão B. Ele que tem vindo a escrever desde a sua tenra idade, é jornalista desde os 12 anos de idade, é angolano, e hoje vamos falar um pouco com ele como tem sido a sua carreira como jornalista, o seu percurso e também as suas inspirações para o futuro. Desde já, seja bem-vindo, Israel, e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, Carla Neto. Olá, os ouvintes da RSTP. E muito obrigado por me terem aqui como convidado. Ok, obrigada a nós. Israel, antes de começarmos a falar assim acerca do teu prémio, né, como tu ganhaste, eu quero saber quando que surgiu esta paixão pela leitura? Por que a leitura? Poderia ser, quer dizer, por que a escrita nesse caso? Poderia ser outras coisas, poderia ser a dança, ou poderia ser uma outra arte qualquer, mas por que a escrita? Olha, acho que até faz sentido teres começado pela leitura, porque acho que começa mesmo pela leitura antes da escrita, porque eu tive a felicidade, e que eu hoje entendo como também um privilégio, de ter crescido num ambiente familiar onde, portanto, a presença dos livros era uma realidade, né? Eu cresci num ambiente onde tinha um fácil acesso aos livros, tinha uma biblioteca em casa, sempre tive livros em casa e, portanto, sempre fui incentivado também pelos meus pais a essa questão do gosto pela leitura. E isso, portanto, inicialmente, quando mais novo, parecia uma coisa um bocado forçada, porque queria estar a fazer outras coisas, né, que as crianças fazem, que é estar na rua a brincar, que é estar a jogar com os amigos, etc. Mas que eventualmente tornou-se num costume, né, numa prática do meu dia a dia. E então acho que é um bocado mais esse interesse pela leitura que me desperta também um bocado esse interesse pelas histórias. Paralelamente a isto, eu sempre tive um interesse particular pelas artes, pelo mundo das artes do modo geral. Eu, antes ainda de começar a escrever como tal, eu fui sempre muito ligado ao desenho, que eu também acho que é uma forma de escrever, que eu também acho que é uma forma de contar histórias, mas era muito mais ligado ao desenho e às artes plásticas. Cheguei a pintar telas e tinha aulas de artes plásticas. Cheguei, inclusive, a ter algumas aulas em Luanda com um grande artista plástico, Tona, na ilha de Luanda, e, portanto, comecei mais com essa veia artística, né? Essa veia artística, penso que começou a ser mais destacada por intermédio da pintura, e depois, eventualmente, surgem as palavras, que eu não consigo fazer uma grande distinção, porque penso que tanto na pintura quanto na escrita, o interesse é sempre o mesmo, que é o de contar histórias. Okay. E, para além de escritor, tu és também jornalista, não é? Começaste desde cedo. Antes de tu seres escritor, eras jornalista. Tu fizeste essa correlação entre a família, hábitos e a forma como tu foste educado, apelado à leitura e à escrita. Mas o jornalismo, quando é que surgiu a tua paixão pelo jornalismo, que é recentemente uma área em que tu atuas, neste caso, a tua primeira profissão? Bem, eu não consigo cronologicamente, né, determinar quando é que nasce a paixão pelo jornalismo, porque eu acho que também o próprio jornalismo também entra como uma componente muito associada aos outros campos. Portanto, eu vou parar a Rádio Nacional de Angola por causa da escrita, porque eu tinha na altura um livro de contos infantis, e é exatamente por causa desse livro de contos que sou convidado para ir à Rádio Nacional conceder uma entrevista, né? E depois concedi essa entrevista num programa infantil da Rádio Luanda,
onde acabei por ficar como locutor deste mesmo programa. E então, acho que é daí que nasce o interesse pela comunicação, né? Que era, para mim era um mundo fascinante. Eu tinha 12 anos e entrar pelos corredores da Rádio Nacional e ver como é que toda a magia da rádio acontecia, os estúdios de rádio, os microfones, aquela interação entre os locutores e os técnicos de som, etc. Todo esse mundo foi bastante fascinante para mim e eu comecei, né, nessa altura, a apresentar, a ser um dos apresentadores desse programa infantil, que tinha outras apresentadoras, as minhas colegas, e depois fiquei na rádio durante esse tempo todo, portanto, dos 12 sei lá, até os 20, 21. Portanto, fiz sempre a minha vida associada com estes dois campos, sempre como estudante, como é óbvio, mas como locutor de rádio aos finais de semana. Eu acho que é aí que nasce esse interesse também pelas histórias, pelo jornalismo, etc, etc. E foi por isso que eu depois, mais tarde, fui estudar jornalismo na universidade. Nós geralmente ouvimos por parte das pessoas mais velhas, não é, que hoje em dia a juventude não se interessa muito por esta questão da leitura, do aprendizado, do sentar, escrever e ter um tempo para poder ler e perceber as coisas. Existe, assim, algumas pessoas que dizem que os jovens não são, assim, muito íntimos dos livros. Como é para ti ser um jovem escritor e mostrar também uma parte de que não é assim bem como as pessoas pensam. Existem sim jovens que estão interessados pela leitura, pelo livro e, consequentemente, também já ganhaste o prémio. Eu referi anteriormente que era o 42º, mas não é o terceiro. E como é que é para ti, né, mudar essa narrativa toda e também ser como uma luz ou uma referência para o mundo jovem, estudantil, que é afeiçoado aos livros? Bem, eu acho que primeiro eu gostava de comentar um bocado dessa narrativa que é genérica, né? Que é interessante, que é genérica, porque também em Angola fala-se muito isso, e eu acho que esses discursos tão genéricos são sempre problemáticos, né? Porque eles pegam em casos particulares e generalizam, e essa ideia de que os jovens não gostam de ler ou não têm interesse por leitura. A experiência que eu tenho é que é crescente, por exemplo, em Luanda, de onde eu sou, o número de grupos de clubes de leitura, por exemplo, e isso eu acho que pode ser utilizado como um indicador, né, que demonstra esse interesse que a juventude tem pelos livros. É crescente o número de bibliotecas comunitárias, né, que surgem também no contexto angolano como uma resposta à falta de bibliotecas institucionais, estatais, né? Portanto, é uma resposta comunitária a esse desafio institucional, a essa falta de bibliotecas públicas que existem em Angola, e, portanto, pelo menos o meio onde eu estou, claro que também é uma bolha, né, que é uma bolha de pessoas interessadas por esse mundo, eu sinto que há um grande interesse. E eu acho que, mais do que propagarmos essas narrativas, né, que visam rotular a massa juvenil como menos interessada ou pouco interessada, eu acho que é mais importante nós começarmos a pensar nos nossos países, e aqui falo assim um bocado a nível dos PALOP, porque eu tenho conversado com outros colegas dos PALOP, é importante que nos nossos países comecemos a pensar em criarmos oportunidades e espaços que realmente facilitem, né, primeiro o acesso ao livro, que no caso da Angola ainda é dificultado, né, porque o livro não é barato e as pessoas, naturalmente, que com toda a conjuntura socioeconômica, não veem a compra do livro como uma prioridade, quando têm que satisfazer outras necessidades. Portanto, temos que criar espaços em que o acesso do livro seja realmente uma realidade. E, portanto, o livro é como qualquer coisa, as pessoas não nascem a gostar de livros, né? É um hábito que precisa de ser cultivado desde tenra idade, portanto, das creches, das escolas, dos infantários, etc. É importante que a partir daí haja essa cultura de incentivo aos livros, mas isso não significa que todo mundo vai acabar por ser escritor ou etc. Não, as pessoas depois desenvolvem várias apetências, várias habilidades, mas existem muitos jovens com interesse em escrever. Prova disso são os números, por exemplo, de candidaturas que os prémios literários recebem, né?
qualquer prêmio literário, qualquer iniciativa literária que se crie, tem muita concorrência, por exemplo, no caso da Angola, né, que é o que eu conheço. Então, eu acho que é mais importante criarmos oportunidades, mais concursos, mais residências literárias, que eu acho que é um momento muito importante também para a descoberta do próprio autor. E para o desenvolvimento do seu talento e para o intercâmbio de ideias, etc. Então, eu acho que eu tenho mais interesse nisso. Não sei, eu não olho para isso não olho para a minha trajetória como se fosse necessariamente sei lá, como se devesse desempenhar esse papel de ser um incentivo para os outros. Não, eu acho que todo mundo precisa de ter a oportunidade, as pessoas têm que ter a oportunidade. Como eu disse, como eu reconheci no início, eu venho, né, desse contexto um bocado privilegiado, que me permitia um acesso muito próximo aos livros e um interesse muito grande, e talvez isso terá despertado e aguçado o meu interesse. Né? Então, acho que é importante, a discussão tem de ser essa, criar oportunidades para que mais pessoas tenham acesso e eventualmente possam descobrir a sua voz, e fazer o seu caminho, né? Eu acho que eu estou mais interessado nessa abordagem. Tu referiste aqui anteriormente acerca de inserir mesmo nas comunidades esse espaço de leitura, de interação. Como é que tu achas que mesmo os próprios jovens, daqueles que já estão um pouco mais inseridos neste mundo da leitura, da escrita, como é que nós podemos influenciar, como é que nós podemos ir? Sabemos que muitas das vezes, por nossa parte, há poucos recursos também, né? Muitas das vezes financeiros. Então, como é que pode haver essa relação? Como é que nós podemos, com aquilo que nós temos, influenciar as pessoas? Qual seria, nesse caso, o ponto de partida? Bem, eu acho que, olhando hoje para a realidade luandense, né, volto a referir, existem muitas iniciativas, como, por exemplo, a Biblioteca Despadronizada, que é uma biblioteca comunitária por debaixo de uma ponte em Viana, ou a Biblioteca contra a Ignorância, que é uma outra biblioteca comunitária em Luanda. Portanto, essas são iniciativas que demonstram o engenho, a criatividade e a resposta até revolucionária em alguma dimensão que os jovens dão aos desafios institucionais que existem, que é, não existem espaços estatais, espaços estatais criados para esse efeito, então nós criamos os jovens vão criando formas alternativas para a promoção desses espaços, né? Onde nos sentamos, onde as pessoas vão doando, e é a comunidade que faz acontecer aquele espaço. Não esperam grandes doações ou grandes apoios. Tu tens livros guardados que utilizaste ou que já não utilizas, etc., e decides doar, né, para que haja essa circulação do livro, porque acho que há uma premissa muito grande que é, né, o livro precisa de circular, não tem propósito um livro que fica sentado na estante durante tanto tempo e que não é tocado. É importante que o livro circule, que as pessoas usem o livro, que as pessoas escrevam, né, utilizem o livro como objeto. Então, essa questão da circulação pode acontecer através desse tipo de iniciativas comunitárias. Mas isso, na minha visão, não pode tanto despedir ou reduzir a responsabilidade que os Estados têm. Portanto, há uma responsabilidade que os Estados têm e que devem assumir, porque em muitos casos é constitucional, né? O direito à educação contempla essa questão também do incentivo à leitura e do fomento da produção literária nos países. Portanto, essa é a minha visão, é sempre que estas respostas alternativas das comunidades não podem demitir os governos, os Estados, das suas responsabilidades oficiais, que é efetivamente de possibilitarem, de facilitarem, de financiarem, de fomentarem a indústria livreira, para que possam surgir maiores incentivos à compra, à venda, à circulação do livro. Travou um pouco. Ok. Tu tocaste num ponto muito essencial, porque gera-se uma onda de ativismo em que queremos fazer, porque sim, há essa parte de uma democracia um pouco mais ativa, e de sermos cidadãos mais ativos na sociedade. Entretanto, é essencial lembrarmos que o Estado está lá para cumprir o seu papel, não é? E isso parte muito também do nosso entendimento daquilo que é o Estado, não é? Tens toda a razão.
Às vezes nós nos esquecemos desta parte e muitos movimentos ativistas querem tomar o lugar do Estado, o que realmente não pode ser. Estamos aqui para fazer a nossa parte, obviamente, mas também, mesmo no processo de voto, diz muito acerca disso. Estamos a votar, queremos que estejam lá para cumprir aquilo que anteriormente haviam dito, e quando não fazem, temos também esse direito de votar novamente para poder tirar ou inserir algumas pessoas novas. E diz-me só, tu, além de escritor, também és jornalista, claro. És jovem e, como tu disseste anteriormente, talvez não aqui, que é a tua primeira profissão. Quais são os desafios, neste caso, que tu vês como um jornalista jovem e como é que tem sido o teu percurso como jornalista? Quais também são as tuas aspirações para o futuro nesta área? Bem, a nível do jornalismo, né, como é que tem sido o meu percurso? Eu acho que é um bocado como eu disse, né? Comecei na rádio nacional como locutor, onde fiquei quase 10 anos e depois fui fazendo outras coisas, né? Fui sendo freelancer para alguns órgãos em Angola, como o MAC Angola, por exemplo, e depois, quando saí de Angola, fui trabalhar para outras organizações internacionais, como a BBC e a Voz da América, como freelancer. A nível dos desafios, eu acho que no nosso contexto, né? Contexto da África, no contexto de Angola em particular, continuam a existir vários desafios, né, em relação ao desempenho dessa atividade. Há toda uma conjuntura de desafios em relação às liberdades, né, de expressão e de imprensa, que impactam de forma direta também o desempenho da nossa atividade. A questão, por exemplo, do acesso às fontes ainda continua a ser um grande problema, né? Quantas vezes não foram que produzimos alguma matéria, alguma reportagem, etc., que tivemos muita dificuldade em aceder às fontes, sobretudo às fontes institucionais, governamentais, que são muito difíceis em Angola, e cria-se, por isso, um contexto de grande hostilidade ao papel do jornalista, né? Porque sempre se entende que se divulga as pessoas que discordam dessa função mais crítica, mais de escrutínio dos poderes, etc., do jornalismo, criam, portanto, um clima bastante hostil em relação à atividade e às funções dos jornalistas, o que dificulta muito o desempenho dessa atividade no dia a dia, né? E falando de questões práticas, às vezes estás na rua a tentar entrevistar pessoas, a tentar filmar coisas e és constantemente, por exemplo, em Luanda, abordado por polícias ou por outras entidades porque entendem que esse desempenho esteja eventualmente a violar alguma situação. Eu próprio já tive material recolhido, me receberam telefone, receberam câmara fotográfica, etc., no desempenho da minha profissão, né, da minha atividade enquanto jornalista. Estes são alguns dos desafios que existem. Entretanto, eu continuo a achar que é uma atividade fundamental, né, para também a construção do Estado democrático e de direito mais robusto, essa função de escrutínio dos poderes e de interesse público, né, de trazer à sociedade a temas de interesse público do jornalista é muito importante e contribui para a construção de um debate democrático, inclusivo, participativo, que na minha visão ajuda, né? ajuda o desempenho das funções e ajuda na melhoria, ou deve, ou pretende ajudar na melhoria e na consolidação de melhores estados. Então, eu acho que é uma atividade fundamental e que estes desafios que vivemos, e que são desafios que não são da Angola, né? Não são só da Angola, e conseguimos ver nos reportes anuais dos Repórteres Sem Fronteiras e de outras organizações que estes desafios são muito partilhados, inclusive entre nós dentro dos PALOPs, né, dentro da nossa comunidade, e portanto nós temos que estar unidos para refletir, para discutir e para encontrarmos resposta a essas questões. Ok. E também falaste aqui, quer dizer, eu falei anteriormente das suas aspirações. Na área do jornalismo, concretamente, lá dentro, quais são as suas aspirações? Daqui a alguns anos, como é que tu te vês no jornalismo? É
Hoje nós percebemos várias barreiras que nos impedem muitas das vezes de avançar e de fazer algo em prol do desenvolvimento da sociedade e também que vai culminar com aquilo que é a demonstração de o que é ser um jornalista, de como viver e como dar uma notícia, como exercer de forma completa, com liberdade, a nossa função, né, na sociedade, que é considerado como o quarto poder, não é? Então, para ti, as aspirações como jornalista. Bem, eu diria que eu não tenho aspirações particulares. Eu pretendo continuar a desempenhar a minha atividade, né, a minha função, utilizar os conhecimentos que tenho e as melhores habilidades possíveis para servir, porque eu olho para o jornalismo como uma, portanto, não é tanto só um trabalho, é uma missão, na verdade, nós estamos dedicados a essa causa, é uma causa, né? Tem um jornalista que diz, um jornalista angolano que diz que é o seu sacerdócio, né? Portanto, é continuar a fazer o meu trabalho com o melhor das habilidades que tenho e posso, e fazer esse contributo nessa dimensão. Portanto, não tenho nenhuma aspiração particular que destacaria. Ok, obrigada. E como é que foi para ti receber a notícia de que, afinal de contas, venceste, né, na categoria de escalão B, que seria a última para ti, neste caso para a tua idade? Como é que foi receber a notícia de que és o vencedor ou foste o vencedor, não é, deste prémio? A Última Gota é um conto que venceu este prémio. Eu tive há dias também a conversar com um amigo jornalista e ele estava a perguntar um bocado sobre essa questão do processo de criação. Eu disse, do que eu me lembro, não foi um conto fácil de escrever. Não que existam contos fáceis, né? Mas existem alguns contos que saem com maior facilidade para o papel e outros que demoram mais. E este, por acaso, foi destes casos. Foi um conto demorado para escrever, porque eu tinha uma ideia central, que era uma ideia especulativa, que é essa ideia de como é que seria o mundo sem memória, como é que nós viveríamos, né, enquanto sem memórias do passado, sem memórias históricas, sem referências do passado. Então, esse conto parte dessa premissa um bocado especulativa, mas depois o processo de criação como tal foi difícil, porque eu tinha a ideia, surgia um personagem, surgia outro, mas estava difícil casar. E então levou algum tempo, eu escrevia alguma coisa, passava 2, 3 semanas, depois voltava a tentar, até que finalmente consegui alguma coisa que eu nem sequer achava que era uma coisa tão terminada, porque achava que ainda poderia fazer algumas alterações ou acrescentar algumas coisas, mas depois finalmente submeti a este prémio o ano passado. E então, quando esta notícia surgiu há 2 semanas de que tinha sido vencedor do primeiro escalão, eu fiquei do segundo escalão, né? O primeiro prémio do segundo escalão, eu fiquei realmente muito satisfeito, muito feliz, porque eu já tinha participado desse prémio o ano passado, o ano antepassado, na verdade, e não tinha vencido, tinha recebido uma menção honrosa, né? Mas eu achei o prémio super interessante, que é um prémio que visa, né, valorizar essas criações em língua portuguesa, e então eu decidi concorrer o ano a seguir, né, que foi o ano passado, e, portanto, receber esta notícia foi realmente uma grande satisfação, e sim, fiquei muito feliz, um bocado chocado no início, mas depois muito feliz, muito satisfeito com esta notícia. Como escritor, quais são as ideias que tu tens, né, de tentar intercalar? Eu, por acaso, estava a pensar, quando estava a delinear o enredo todo para te perguntar, algumas coisas que me vieram à mente. Tu tens a tua ideia em algum momento de criar uma ligação com escritores também da comunidade PALOP, da CPLP também em si, porque eu penso que deve existir esta oportunidade de partilhas, de experiências entre escritores jovens, mas nem tanto, da comunidade da CPLP. Tu pensas que é importante, tens alguma ideia, projetos futuros, um pouco fora daquilo
anteriormente estávamos a pensar, mas sim, eu havia pensado nesse elo de ligação da comunidade da CPLP. Tens alguma expectativa de que haja essa possibilidade? Sim, eu tenho essa expectativa e essa esperança, né? Porque eu, felizmente, tenho tido a oportunidade de estar em alguns fóruns com os nossos mais velhos, né, da literatura dos Palopes, os nossos cotas. Ainda há bocado falamos da tia Conceição Lima, quem eu mando um abraço, que é uma pessoa que eu gosto muito. Mas eu já tenho a oportunidade de estar em alguns eventos onde estão esses mais velhos, a Paulina Chiziane, de Moçambique, o Lupito Feijó, de Angola, a Ana Paula Tavares, portanto, estes nossos mais velhos, e entendo que eles têm essa grande relação entre esses vários Sim. escritores dos Palop. Há essa relação, né? Portanto, sinto que a nossa geração deve também, portanto, aprender com essa relação, com essas relações até que são históricas, né? Entre estes mais velhos que criaram essas redes de contacto, a professora Inocência Mata, o mais velho Abdullah Sila, etc., que criaram essas redes de contacto e que são amigos, né? E é muito bonito de se ver. Portanto, é importante também, eu já tenho pensado sobre isso com alguns outros escritores mais jovens de outros países, sobretudo Moçambique, que é importante que nós também criemos essas oportunidades e essas redes de contacto e de diálogo, porque, né, nós temos muitos pontos em comum, nós somos realmente povos irmãos e temos muitos denominadores comuns, e ler algumas coisas que vou lendo, que surgem nos Palopes, há muitas similaridades entre os interesses na literatura, a forma como os próprios desafios sociais, políticos, econômicos se refletem na literatura que é produzida nos países. É muito interessante a forma como se interligam, né? Então é importante que haja assim essa relação e que nós pensemos, tá? Não é uma coisa que ninguém tem de criar para nós. Entre nós, é que temos de criar essas redes de contacto, de estarmos mais por dentro do trabalho que é produzido nos outros países e de criarmos essa rede de circulação sem tanta dependência de Portugal, que é o que eu sinto um bocado. Eu sinto um bocado que Portugal acaba sempre por ser esse ponto dos encontros, né? Nós, para estarmos juntos, temos de estar juntos em Portugal, né? Para conferências, para feiras, para coisas, mas é quase sempre em Portugal. Eu sou prova disso. Grande parte dos amigos que fiz nesse mundo literário também, dos Palop, foi em Portugal. E então eu acho que é importante começarmos a pensar numa rede inversa. Como é que nós criamos oportunidades dentro dos nossos próprios países e criamos essa rede interna sem tanta dependência de Portugal, né? E então é um trabalho que nós temos de fazer entre nós, pensando em possibilidades. Que tal um festival literário em Santo Tomé e Príncipe, onde reunimos essas vozes, ou em Moçambique, ou em Angola, etc. Então essas são questões que a nossa geração, nós os jovens, é que temos que começar a pensar e ver o que é que pode surgir daí. E que mensagem, para finalizar, tu tens a deixar a aspirantes jovens escritores, jornalistas, a esta comunidade Palop? Bem, uma mensagem. Eu sinto sempre muita dificuldade nessa parte das mensagens, porque eu nunca sei o que dizer. Mas talvez o que eu diria, o que sempre me foi dito, e que hoje cada vez faz mais sentido para mim, que é que realmente a leitura tem um poder muito forte em nos moldar como escritores. E eu sinto que hoje grande parte do trabalho de escrever para mim é ler, né? É ler. Grande parte do trabalho de escrever é ler, é entender como é que os outros constroem as suas histórias e a viver os mundos que os outros constroem, porque acho que a partir da leitura conseguimos entender que existem essas várias possibilidades de criação de vários mundos. E às vezes nos deparamos temos a felicidade de encontrar escritores extraordinários que mudam a nossa visão e que ampliam bastante os nossos interesses e as possibilidades daquilo que nós podemos fazer, né? Que nos oferecem outros mundos e que dizem que podemos desafiar
as regras, que nos demonstram que podemos desafiar as regras e as convenções e etc. Portanto, os aspirantes, e isso eu acho que serve também para o jornalismo, eu acho que também para o jornalismo é importante que sejamos munidos de conhecimento, né? Porque é uma profissão também do conhecimento, e que para desempenharmos temos que ter pessoas muito atualizadas, temos que saber o que se passa no mundo, o que se passa nos países, ter muito interesse geral e etc. Então, talvez a ideia que eu deixaria, nem tanto um conselho, mas talvez mais uma ideia, é talvez essa questão de nos dedicarmos, né, cada vez mais à leitura e de fazermos aquilo que gostamos, dedicarmos tempo àquilo que gostamos de fazer, né? Que às vezes nós gostamos, temos uma ideia, isso acontece muitas vezes comigo, tenho uma ideia que eu acho que vai ser fantástica, mas às vezes não me dedico tanto para que aquilo aconteça e não deixa de ser só mais uma ideia. Então, às vezes é essa determinação, que nem sempre é fácil, que hoje também é importante reconhecer que vivemos tempos muito difíceis, muito conturbados. Há muita, eu não sei se acho que não sou o único, há muita gente que se sente assim, que é um mundo tão carregado de tantas notícias, estamos tão conectados com o mundo, tudo o que acontece de bem e de mal nos chega de uma forma tão rápida, que é muito difícil, e assim que eu me sinto, encontrar às vezes um foco, né? Encontrar uma linha, porque há tanta coisa a acontecer, mas é importante pararmos às vezes, nos distanciarmos um bocado, para nos reconectarmos com aquilo que nós queremos fazer e dedicarmos tempo, trabalharmos naquilo que queremos fazer e vemos quais serão os resultados, quais serão os resultados. Então, um bocado mais uma... Não queria terminar nessa onda tão triste, que é inevitável, mas é um bocado mais essa onda de motivação, apesar, né, de tantas notícias, tantas coisas conturbadas que vão acontecendo pelo mundo e que acho que é difícil ficar indiferente. Eu não consigo ficar indiferente a tanta atrocidade pelo mundo, a tanta coisa que vai acontecendo, mas como é que no meio desse caos nós conseguimos encontrar um fio condutor que nos continua a motivar diariamente para levantarmos e para fazermos aquilo que nós acreditamos que deve ser feito. Então acho que é um bocado mais isso, tentarmos contornar estes tempos difíceis que vivemos. Obrigada, Israel. Obrigada por estas palavras tão motivadoras e carregadas de sentimentos que só um escritor poderia ter. Espero que não tenha sido muito triste. Não, foi necessário. Quase chorei aqui, mas não. Eu que agradeço, Carla. Muito obrigado por esta conversa. Espero que seja a primeira de várias outras que vamos tendo, virtualmente, presencialmente, que eu acho que sim, que essa conexão entre os Palopes é muito, muito, muito importante. E eu tenho acompanhado o trabalho da Rádio Somos Todos Primos e também acho que é interessante que desempenha também essa função de tentar chamar outras vozes dos Palopes. Acho que isso é um trabalho muito rico e que merece ser divulgado, aplaudido e difundido. Obrigada a nós, Israel. Obrigada por ter aceito o nosso convite e esperamos sim que seja a primeira de muitas conversas. Bom, terminamos este espaço de entrevista. Muito obrigada por terem estado conosco até agora. Não se esqueçam de estar sempre conectados a nós. Somos a RSTP, a voz do povo, ao serviço da comunidade. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.